Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade, centro que fica situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e fazemos parte do GELCO, que é o grupo de estudo dos livros da codificação. Esse canal ele é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns. E hoje nós vamos estar estudando o capítulo 25, que vai tratar sobre evocações, a primeira parte desse capítulo. Antes, a gente vai fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, Médiuno Chico Xavier, e depois a nossa oração, para a gente poder estar dando início. Então, a Luciana vai fazer a leitura para a gente hoje. Legião do Mal. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ao que ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos, capítulo 5, versículo 9. O mestre legou inovidável lição aos discípulos nesta passagem dos evangelhos. Dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente seu nome, respondendo-lhe o interpelado: chamam-me Legião, porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda a sua expressão simbólica. E até hoje pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. É que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros de tarefa redentora. À frente do espírito delinquente perturbado, ele era apenas um interlocutor. Entretanto, denominava-se Legião. Representava maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava o mestre que, por determinado tempo, o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal em aludes arrasadores. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. E assim, convido a todos a orarmos, a conversarmos com Jesus, nosso amigo, nosso mestre querido, nosso irmão, esse companheiro que tantos ensinamentos nos trouxe e até hoje nos traz. Querido Mestre Jesus, agradecemos a Ti por todos os ensinamentos exemplificados, por todas as lições ditas, por tudo que fizestes à humanidade há mais de 2000 anos atrás e que até hoje ecoa em nossas vidas, que até hoje tentamos colocar em prática para sermos espíritos melhores, para sermos pessoas melhores. Querido irmão Jesus, agradecemos a oportunidade de mais uma encarnação, de estarmos aqui habitando esse planeta Terra, que sabemos muito bem que existem muitas mazelas, que sabemos que precisamos sempre buscarmos a vigilância, buscarmos o nosso aperfeiçoamento moral, para que não caiamos no erro, para que não caiamos nas armadilhas, mas que temos a certeza, querido Mestre Jesus, que nada é por acaso, que essa oportunidade dessa encarnação que nos foi dada foi para o nosso melhoramento, foi para que possamos crescer, para que cresçamos como seres humanos, como espíritos imortais que somos. Pedimos perdão por nossas falhas, pedimos perdão pelos momentos em que deveríamos ser o exemplo
e não fomos, mas que tenha certeza, querido irmão Jesus, que estamos buscando, que estamos tentando ser esse espírito melhor, esse espírito em busca da perfeição. Ilumina essa noite, ilumina todos aqueles que aqui estão na busca de troca de conhecimentos, de aprendizados. Ilumine a todos aqueles, querido irmão Jesus, que estão em busca da luz, que estão em busca da serenidade, do equilíbrio. Fica conosco, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dar boa noite a Silvia Lanes, a Tânia Matos, ao Flávio Melo, a Aline Amorim, a Silvia Muniz, a Andréia Lima, a Cristina Lúcia, ao Alessandro Souza, a Dona Ariovaldo e a todos que estão aqui assistindo o estudo. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer estarmos aqui estudando, aprendendo juntos. E hoje a gente vai dar boa noite ao Tiago, e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Vamos estar estudando o capítulo 25, a primeira parte do capítulo 25, que trata das evocações. Os espíritos, eles podem comunicar-se tanto espontaneamente, como atendendo a um pedido específico. E quando atendem a um pedido específico, nós chamamos de evocação. Mas, e aí, qual que será o melhor? Quem sabe, né? Será que é melhor evocar um espírito em específico ou deixar que a manifestação ela ocorra de maneira espontânea? O que vocês acham? A resposta é: depende. Kardec nos diz que cada uma dessas duas maneiras tem vantagens e que só haveria desvantagem se uma delas fosse excluída de maneira absoluta. Nas comunicações espontâneas, os médiuns eles ficam a postos aguardando a comunicação de algum espírito, enquanto na evocação, determinado espírito é chamado a comparecer à reunião e a transmitir a sua mensagem. Kardec, ele usou das duas formas, né, tanto de evocações quanto das comunicações espontâneas. Né? E essas mensagens elas estão registradas nas obras básicas, na revista espírita, né, em forma de instrução geral para todos nós termos esse acesso. Boa noite também, Ana Lúcia. Porém, a evocação ela pode apresentar alguns obstáculos, como determinar a identidade do espírito que se comunica. Será que o espírito que respondeu ao nosso chamamento é de fato aquele que foi evocado? Nós vimos sobre a identidade dos espíritos no capítulo anterior. Então, é importante, uma vez que a gente está evocando aquele espírito, comparecer e participar daquela reunião, identificar se aquele espírito é de fato quem foi chamado, né? E não nenhum outro espírito que queira mistificar ou queira enganar as pessoas presentes na reunião. Pode ser que o espírito que está sendo evocado, ele não tenha condições de atender o pedido. Esse é um outro obstáculo. Pode ser que ele esteja ocupado com afazeres inadiáveis para ele. Ele também pode estar encarnado e em estado de vigília, ou seja, acordado, em mundos materiais como a Terra. Então, isso, às vezes, dificulta que ele atenda ao chamado da evocação. Pode ser também que ele não esteja em condições de atender esse chamado por diversos outros motivos. Então, isso também é um obstáculo à evocação. Pode acontecer também que o espírito evocado ele até deseja comunicar-se, até esteja presente naquele momento da reunião, mas não consiga estabelecer uma relação fluida com o médium, o que impede que ele consiga transmitir o seu pensamento para o médium e, portanto, se comunicar através daquele médium. Um outro cuidado que isso tem que ter, que Kardec chama a atenção, é que os médiums eles costumam ser muito demandados para as evocações de interesse particular. É muito natural o desejo de obter comunicações de entes queridos que desencarnaram. Então, a gente deseja receber uma mensagem de um parente, de um amigo que já desencarnou. E é natural que as pessoas procurem o médium com esse fim.
Porém, Kardec recomenda que se tome muito cuidado para que o médium não se transforme num agente de consulta. Então, é importante ter esse cuidado. Muitas pessoas que iam visitar lá o centro espírita que Chico Xavier frequentava, eles recebiam comunicações de amigos, de parentes queridos que haviam desencarnados. Não era feita nenhuma evocação assim nesse sentido particular, né? A evocação até ela acontecia de maneira indireta, através do desejo daquela pessoa em obter a comunicação, do pensamento, que funcionava como uma verdadeira evocação daqueles familiares. E aqueles que podiam atender o pedido, que poderiam comparecer à reunião, lá iam e transcreviam a sua mensagem através do Chico, com o fim de consolar aquele parente, aquele amigo querido. Mas nem sempre isso é possível, né? Chico Xavier dizia, como a Aline Amorim lembrou na aula passada, Chico Xavier dizia que o telefone ele toca de lá para cá. Então, nem sempre os espíritos eles estão em condições de responder ao nosso chamamento. E de outras vezes, pode ser que não lhes seja permitido responder a esse chamamento. Pode ser até uma questão de provas. Não seja, naquele momento ali, não é interessante, não é oportuno que ele responda àquele chamamento que é feito para ele. Mas, com certeza, todos aqueles que estiveram com Chico Xavier, né, ou que procuram a casa espírita, mesmo não obtendo diretamente uma mensagem de um parente seu, de um amigo que desencarnou, encontram as bênçãos e um consolo de outras maneiras, né? Porque o consolo ele chega de múltiplas maneiras. Bom, mas frequentemente as evocações elas oferecem mais dificuldade aos médiuns do que as comunicações espontâneas, né? Por conta disso tudo que a gente comentou. Nem sempre as relações fluídicas vão se estabelecer instantaneamente entre o espírito e o médium, né? E por todos esses fatores que foram citados. Já nas comunicações espontâneas, ela tem a vantagem de ter maior facilidade de sintonia, pois o espírito que vai se comunicar é aquele que consegue estabelecer uma relação fluídica com o médium. Porém, a dificuldade aqui é que nós estamos rodeados de espíritos. Mas como estamos no mundo onde ainda predomina a matéria, onde ainda predominam os vícios, as paixões, estamos rodeados de espíritos que ainda estão nessa faixa de evolução. Então, se dermos a palavra a qualquer um, eles vão vir, vão comunicar-se, mas que tipo de mensagem eles irão trazer? Então, é importante, para que essas comunicações espontâneas sejam seguras, que elas sejam feitas em ambiente apropriado, né? Não é em casa, não é na rua, não é no trabalho. Geralmente, essas comunicações elas são feitas dentro da casa espírita, dentro de uma reunião apropriada para isso, né? É importante que tenha um propósito sério, que a reunião tenha por objetivo o esclarecimento de espíritos sofredores, a desobsessão, ou que tenha o objetivo da instrução geral, ou para consolo das pessoas através de mensagens. Então, tem que ter um objetivo sério para atrair espíritos sérios, para atrair bons espíritos que vão acorrer a essa reunião com o objetivo de instruir, de consolar, de esclarecer, né? Porque se essa reunião não tiver esse objetivo, então, quem vai comparecer a essas reuniões são espíritos cujo fim é diversão, é curiosidade, são interesses pessoais e até interesses outros, né? Que não são interesses sérios. Uma outra coisa importante é a regularidade dessas reuniões. A regularidade é importante porque permite a presença dos benfeitores espirituais para que eles se programem, para poder dirigir os trabalhos naquele dia, naquele horário marcado. Os espíritos, eles têm seus compromissos, assim como nós temos. Então, é um erro achar que a gente tem aí um benfeitor disponível a qualquer momento. Óbvio que a gente sempre pode entrar em contato com eles através da prece, através da oração, mas eles não estão ao nosso dispor. Eles têm seus afazeres, eles têm as suas ocupações. Então, nas reuniões mediúnicas regulares que acontecem na casa espírita, há todo um preparo, há todo um planejamento, há a proteção dos dirigentes, dos trabalhadores espirituais. Antecipadamente são selecionados e trazidos à reunião os espíritos que vão se comunicar naquela noite. Então, é todo um trabalho organizado. Outra coisa importante é que haja
a autoridade moral dos médiuns, os assistentes, daqueles que estão ali participando para esclarecer os espíritos que vão participar da reunião. Porque não adianta a gente pregar uma coisa, ter um discurso bonito, mas não praticar. É um discurso vazio. E a autoridade moral é a única autoridade válida na relação entre os espíritos. Se você faz um discurso vazio para um espírito, ele certamente sabe que você não age como você está falando. Então, aquilo ali não vai ter nenhum efeito sobre ele. De nada adianta a gente falar em nome de Deus, não agir conforme as leis de Deus. Isso não tem valor quando você está conversando com o espírito. Né? Bom, então, o Sérgio vai dar continuidade aqui ao nosso estudo, eu vou passar para ele, tá bom? Antes, Sérgio, deixa eu dar boa noite aqui a Esther Risuto e a Ana Cláudia Tito, que também chegaram, tá bom? Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria, né, que a gente sempre fala de estarmos juntos. E mais alegria ainda, né, Humberto, que a casa estava começando a voltar lá aos trabalhos. Eu já estive lá no domingo, lá, trabalhando no passe. O último sábado agora, a última quarta-feira estivemos lá no estudo, encontramos com amigos que fazem estudo com a gente aqui online. Olha que bacana. Então, a casa está começando a voltar aos pouquinhos, né? Então, isso é muito bom. Vamos agradecer a Deus sempre que fortaleça a nossa casa, porque esse estudo online está sendo muito bom e veio para ficar, né? Mas a gente sabe que o presencial também é muito importante, né? Porque quantas almas são socorridas lá, né? Tanto no trabalho lá das reuniões doutrinárias, como também nos trabalhos mediúnicos. Então, nós começamos a voltar ao novo normal, né? Que a gente possa ter aproveitado esse aprendizado grande que passamos aí, né? Por esse tempo de pandemia, que graças a Deus já vai estar passando e vai passar, e que a gente possa colher bons frutos, né? Meditar no que quis representar isso para todos nós, né? Que a gente possa enxergar melhor o próximo, enxergar melhor o nosso vizinho, enxergar melhor os nossos amigos. Quantos passaram por sufoco? Quantos de nós, né? Nós passamos por sufoco, às vezes uma palavra, uma amizade, um carinho, muito importante. Mas como o Humberto falou aí, hoje nós estamos falando das evocações. E eu já vou deixar uma pergunta aqui, eu quero ver algumas respostas aí para ver se a gente está no caminho certo. O Humberto falou que é possível se evocar um espírito, né? Isso foi falado aqui, e nós vamos falar mais um pouquinho disso, da evocação dos espíritos, que Allan Kardec falava. E eu vou deixar uma pergunta da seguinte forma. Nós vamos falar aqui dos espíritos que podem ser evocados, e eu gostaria de saber se todos eles podem responder a gente a hora que quiser, no momento em que eles queiram responder. Então, eu gostaria que vocês já começassem a responder aí. Então, aqui no item 274, eles falam assim, os espíritos que se podem evocar. Então, Kardec debateu sobre isso, né? Quais os espíritos que podemos evocar? Agora, nós temos que também... tem uma resposta muito interessante aqui de Kardec, mas a gente tem que lembrar também que esse livro dos médiuns foi escrito lá em 1800 e alguma coisa, não lembro exatamente a data. Se alguém lembrar aí, pode escrever aí. E estava no auge, né? No auge das manifestações. No auge das manifestações. Então, havia uma grande necessidade das evocações. Tanto havia necessidade que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, né? Codificou o Livro dos Espíritos, e lá nós tínhamos 1010 perguntas, 1011, 1019, eu não sei, mais de 1000 perguntas. Então, ali, essas perguntas foram através de evocações. E a gente sabe que dessas 1000 e poucas, ele teve milhares de outras perguntas que ele não colocou ali, porque ele fez as mesmas perguntas a vários espíritos em locais diferentes.
Então, havia grande necessidade da evocação. Então, vamos ver o que Allan Kardec falava sobre as evocações. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados. Assim, os bons como os maus, tanto os que deixaram a vida de pouco, como os que viveram nas épocas mais remotas, os que foram homens ilustres, como os mais obscuros, os nossos parentes e amigos, como os que não são indiferentes. Então, Kardec diz que todos os espíritos podem ser evocados, mas todos vão nos responder? Humberto nós fizemos uma pergunta aqui, mas o Humberto já deu a cola aí antes aí. Então, vamos ver o que Kardec fala aqui. Isto, porém, não quer dizer que eles sempre queiram, nem sempre quer dizer que eles queiram ou possam responder ao nosso chamado, independente da própria vontade ou da permissão que lhes pode ser recusada por um potencial, por uma potência superior, É possível se ache impedidos de fazer por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Então, a Aline Amorim falou alguma coisa. Nem sempre, Sérgio. Há algumas situações que há impedimentos de comunicar. É isso aí. Então, você vê, a Aline está aí sintonizada aí, a Ana Tito também, né? Tudo tem sua hora. Olha que bacana, olha aí. Creio que tudo tem uma hora para acontecer, pois foi dito na espiritualidade que os horários, compromissos... É isso aí. Olha aí, pessoal. O pessoal está estudando, hein, Humberto? O pessoal está estudando, hein? Isso é bom. Então, é isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que guardar, que às vezes o próprio espírito não quer se comunicar. Então, ele tem a vontade dele. Às vezes, a gente, né, acha que só cabe a nossa vontade, não é isso? Olha, eu quero me comunicar com fulano de tal. E aí fica a nossa vontade. Às vezes, ele também não tem a vontade de comunicar, né? Então, nem sempre eles conseguem nos comunicar. Ou por algum obstáculo, né, fluídico, ou por estarem em missões, ou por estarem em zonas inferiores, onde eles não conseguem alcançar essas comunicações. Então, vejam que é interessante isso, né? E também é interessante a gente guardar isso, que nessa época aqui de Kardec, nós estávamos assim, no burburinho das comunicações, né? Estavam pipocando as comunicações. Então, havia necessidade para Kardec codificar, para fazer esse estudo, Kardec havia necessidade de fazer muitas evocações, né? E como ele fez, né? Várias evocações, né? Olha que interessante. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas lhes são pessoais e outras estranhas. Entre as primeiras, devem colocar-se as ocupações ou missões que esteja desempenhando, e das quais não pode afastar-se para ceder os nossos desejos. Então, veja só que os espíritos se ocupam, né? Eles se ocupam. Tem ocupações. Quem acha que vai desencarnar e vai ficar lá numa rede, né, debaixo de uma sombra água fresca e a harpinha tocando, está muito enganado, né? Nós vamos continuar trabalhando e progredindo também, porque nós também progredimos no mundo espiritual. Progredimos muito. A gente pode dar um exemplo aí de André Luiz. Veja como André Luiz chegou no nosso lar e veja hoje as mensagens, o trabalho que André Luiz faz no mundo espiritual. Como ele evoluiu no mundo espiritual. Evoluiu muito, né? A gente sabe que ele vai precisar de outras encarnações, que a gente precisa das encarnações para colocar em prática tudo que nós aprendemos, mas no plano espiritual também evoluímos. E por evoluirmos, e por trabalharmos lá, por ocuparmos funções, é que evoluímos. E isso, muitas das vezes, não há
naquele momento em que somos evocados, em que o Espírito é evocado, ele possa estar disponível a se comunicar. Então, nem sempre é por causas estranhas, né? E uma das causas estranhas que ele fala aqui, as causas estranhas residem principalmente no médium. Ele diz, na questão fluídica, né? Não há sintonia fluídica e a questão moral também. Então, ele coloca aqui a questão moral também. É porque alguns médiums querem evocar espíritos de altos, de escalas superiores, mas esses espíritos não conseguem se comunicar por questões fluídicas, né? Por questões morais, o ambiente em que está sendo feita essa evocação, né? O ambiente é muito importante. Hoje, então, isso é muito trabalhado. E hoje, para mim tirar um pouco dessa dúvida, eu entrei em contato com uma dirigente lá dos trabalhos mediúnicos da casa e fiz justamente essa pergunta, que praticamente eu sabia a resposta, mas eu queria confirmar com ela. Se lá no Centro Espírita, nos trabalhos mediúnicos, existe evocação. Ela disse que não há evocação. Ué, mas como é que surgem os espíritos? Simples, né? O trabalho mediúnico na casa, ele é um trabalho de tratamento espiritual. Então, muitas das vezes, a gente coloca lá os nomezinhos das pessoas, né, que estão precisando de ajuda e coloca lá na mesa. Mas eles deixam que a espiritualidade faça o planejamento. E aí os espíritos se apresentam espontaneamente através de um trabalho de planejamento do plano espiritual, né, dos mentores espirituais, e ali há as comunicações. E lembrando que no dia dos trabalhos mediúnicos também tem os trabalhos doutrinários, né? E existe lá a reunião doutrinária e lá por trás, na retaguarda, existe o trabalho mediúnico. Então, muitos espíritos que ali naquela reunião, aquela reunião que está havendo ali, nos passes, né? Eles são socorridos e encaminhados para lá, para o tratamento espiritual. Olha que bacana. Quantos irmãos nossos, a gente percebe ali, quem participa do passe aí sabe dizer isso, né? Principalmente quem coordena o passe, que você fica vendo ali o movimento, é muito interessante, a espiritualidade atuando ali e levando aqueles irmãos para ser tratado, para ser acolhido, para que o médico possa conversar com ele, que a gente sabe, né, como já foi dito aqui, que muitos espíritos só conseguem ser ajudados através da energia material magnética do homem, né? Porque ele precisa dessa energia. Tanto é que a espiritualidade conta muito com a gente, né? Agora, por exemplo, nós evocamos aí o Renato Marinho, que ele apareceu. Isso é uma coincidência, tá, gente? Não é... Ele acabou de falar aí que nós evocamos ele. Ninguém mandou evocar, né? Mas mandamos sim, Renato. Você, como todos os irmãos que participam aqui, são importantes. Quando a gente começa a ver aqui os nomezinhos aparecendo aqui, né, Humberto e Luciana? A gente fica tão feliz de ver o nome de todos vocês. Muito bacana. Então, nós já percebemos isso. Agora tem um outro ponto interessante aqui. Esse livro dos médiuns, ele está sendo assim, eu já estudei esse livro, já coordenei esse livro lá na Casa Espírita, já estudei ele, já passei por ele. É interessante como a gente aprende. Parece que a gente não estudou. Começa a surgir coisas novas. Não sei se acontece com vocês isso aí, né? Olha como a gente ainda é pequenininho, como a gente ainda é aprendiz. E aqui ele fala da evocação de espíritos maus. Olha, porque todos... ele fala, se a gente deve evocar, se a gente pode evocar espíritos inferiores, né? Olha que interessante, hein? Sim, podemos evocar sim, mas isso depende do fim
pelo qual estão sendo evocados esses irmãos. Qual é a finalidade? Né? A finalidade é de acolher. A gente vai lá no céu e inferno, lá naquelas cartas que a gente tem, naquelas psicografias, tantos irmãos nossos sofredores que foram evocados ali, todos eles, todos, é impressionante. A Ana Tito fez esse estudo com a gente lá, né, Ana? E a gente observava muito isso, a gente comentava muito sobre isso. Todos eram unânimes em dizer que foi muito bom participar daquela evocação, daquela psicografia, das orações. Todos eles pedem oração. Então, qual era a finalidade? Irmãozinhos nossos que estavam passando por problemas terríveis, né? Por situações, desencarnes que foram, passaram por momentos dificílimos, foram parar em zonas onde se tinham muita angústia, sofrimento, e ao serem ali evocados, trazidos pelos bons espíritos, e traziam as suas experiências, e várias vezes foram ali e receberam prece. Sempre no fim, eles agradeciam as preces e pediam que continuasse orando por eles. Então, se for por essa finalidade, sim. Mas se for para finalidades fúteis, a gente, além de estar trazendo problema para esses nossos irmãozinhos, estamos trazendo problema também para o médium. Trazendo energias que não são energias salutares. Não é essa a finalidade. Lá na nossa casa espírita, nós recebemos lá irmãozinhos inferiores, irmãozinhos sofredores, mas para que sejam acolhidos, amados, né? E a gente vê que ele fala muito isso, que alguns irmãos usam o nome de Deus, né, para afastar os maus espíritos. Ele fala sobre isso aqui também. Olha o que ele fala, olha o que nosso irmão São Luís fala sobre isso. Há quem se espante de que o nome de Deus invocado contra eles, contra esses espíritos, nenhum efeito produza. A razão desse fato deu-no São Luís na resposta seguinte. Ele diz o seguinte, né, que os espíritos inferiores, eles conseguem ter uma certa dominação, não, um certo entendimento, um certo acolhimento quando se encontra pessoas de moral elevada, né? Porque a moral do médium influencia nos espíritos. Agora, falar em nome de Deus, eu expulso a gente vê muito isso, né? Infelizmente. Eu expulso esse demônio em nome de Deus. Na verdade, a gente não tem que expulsar, a gente tem que acolher, socorrer, não é isso? E amparar. Olha o que São Luís fala sobre isso. O nome de Deus só tem influência sobre espíritos imperfeitos quando proferido por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele com autoridade, pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha com relação ao espírito, é uma palavra como qualquer outra. O mesmo se dá com as coisas santas, com quem se procure dominá-los. A mais terrível das armas se torna inofensiva em mãos inábeis a se servirem dela ou incapazes de manejá-la. Então, usar o nome de Deus em vão, usar amuletos em vão, usar coisas que não venha da moral, que não venha do amor, que não venha do carinho, tudo isso não surte efeito nenhum aos espíritos. Muito pelo contrário, né? A gente sabe que eles até zombam disso, né? Acham graça. Né? A gente vai lá, faz sinal da cruz, joga água, acende vela, mas no fundo do nosso coração a gente não está emitindo nenhum tipo de sentimento de amor, de respeito, de carinho, de condolência, de socorro. Então, é que eles zombam disso, eles acham graça, né? No entanto, a gente vê lá nos trabalhos mediúnicos, quando o irmãozinho chega bem rebelde, aí o mentor, aí o médium, o doutrinador, fala de Jesus, fala da família dele, fala de amor, para ele lembrar da mãezinha. O que acontece com o espírito? Ele
ele relaxa e deixa aquele fluido entrar, porque foi falado de amor, de carinho, de Deus, de Jesus, foi falado com autoridade, né? Então, que a gente possa entender isso. E hoje, então, usamos muito pouco a evocação, né? Porque, na verdade, hoje a gente precisa mais estudar e amparar e socorrer, né? Mas Allan Kardec diz que não é proibido evocar. E quando a gente faz uma oração e pede para nosso mentor, como nós fizemos aqui antes de começar o estudo, que nossos mentores, o mentor da casa, esteja com a gente, que ele possa nos amparar, nós estamos fazendo uma evocação. Não é isso? Estamos evocando aquele irmãozinho que esteja com a gente. Isso é saudável, é gostoso. E nos mundos mais superiores, essa evocação é muito mais simples, essa comunicação entre os encarnados e desencarnados é muito mais simples, é muito mais suave, né? Tá bom? Vou passar aqui ao nosso irmão para que ele dê continuidade ao estudo. Oi, Sérgio, tem uns comentários ainda. Opa! A Aline Amorim comentou, né, que a questão lá do doutrinar com acolhimento de amor, o amor cura. Sobre Cura o esclarecimento aí dos espíritos, né? Isso aí, Aline. Obrigado, Aline. O Renato, evocações conduzidas com seriedade, respeito e busca pelo aprendizado e conhecimento são importantíssimos. Para isso, precisamos de médiuns equilibrados e focados no propósito do bem. Isso aí. E no local certo, né, Humberto? E no local certo, né? Nós não vamos evocar, por exemplo, aqui eu vou fazer uma sessão aqui em casa e vou começar a evocar espírito. Nossa casa não é hospital. O hospital é a casa espírita. A casa espírita é o local certo, é o hospital. Lá que devemos ter essas manifestações. Vai lá, Humberto. Não, o Renato comentou. A doutrina foi fruto de evocações realizadas por pessoas sérias e responsáveis. Perfeito, é isso aí que nós falamos. Evocações sérias atraem espíritos sérios. Perfeito. Obrigado, Renato, pela colaboração e todos aí, Aline, Ana Tito. Né? A Ana Tito até comentou aqui que foi um estudo maravilhoso, realmente foi. O estudo é sempre maravilhoso. Quando tem a presença de todos vocês, não tem como ser diferente. Não tem como ser. E só é bom porque tem todo mundo está junto nesse mesmo barco aí. Verdade. Obrigado, Sérgio. Então, Eu que agradeço. Deixa eu passar para a Luciana, que vai dar continuidade aí ao estudo. Boa noite a todos. Espero não cair, porque eu já caí aqui e voltei. Mas vamos lá, vamos seguir. Bom, o item 280, né, vem falar sobre a linguagem que se deve usar com os espíritos, né? Então, Kardec vem iniciando esse item para a gente, dizendo que isso vai depender do grau de superioridade ou inferioridade do espírito, né? Na verdade, a gente vai perceber, né, qual é a linguagem, né, desse espírito através do seu grau de superioridade ou inferioridade. A gente viu na semana passada, na Identidade dos Espíritos, né, que os espíritos mais elevados, né, os espíritos puros, os bons espíritos, eles trazem para a gente mensagens, conteúdos que são de elevada importância, né, com conteúdos de tranquilidade, de paz, de amor, né, que seja em prol de um ensinamento, né? Enquanto, quando a gente fala de nossos irmãos que se encontram, né, ainda no grau de inferioridade, eles acabam trazendo mensagens que não tenham essa conotação, né, que precisam aí serem analisadas, serem estudadas com critério, né, para que a gente não caia aí no engano, né? Então, a gente vai perceber a linguagem, né, desses espíritos, foi como o Sérgio colocou há pouco, né? Geralmente, quando esse espírito se apresenta, de forma rebelde, né, desequilibrada, a gente já nota pela própria linguagem, né, a inferioridade desse espírito, né? Então, enquanto os espíritos mais elevados, né, eles são mensageiros de Deus, né, eles são os ministros de Deus aqui na Terra, né, que se comunicam, né, através dos médiuns para trazer
uma harmonia, uma paz universal, né, através dos seus ensinamentos. Então, muitos de nós, às vezes, confundimos também essa linguagem quando a pessoa, aqui na Terra, quando encarnada, né, ela era dotada de uma certa posição, né? A gente tem um exemplo aqui, quando ele fala para a gente de um venerável eclesiástico, né, que era uma certa autoridade da igreja, quando encarnado, né, e ao desencarnar foi evocado para dar uma comunicação, e nesse momento ele comentou, né, que ele foi chamado de Monsenhor, né, e aí ele falou que não precisava desse título, né, porque do outro lado, muitos daqueles que se ajoelhavam para ele, né, quando ele encarnado, hoje é o contrário, ele que se ajoelha, né? Então, por quê? Porque na condição de encarnado, né, ele era visto como um espírito, né, encarnado, né, como uma pessoa, né, de uma posição elevada, né, moralmente, digamos assim. Era uma autoridade da igreja, né? E quando ele desencarna, ele vê que não é bem assim, né? Que muitos daqueles que se ajoelhavam, né, para pedir a bênção, né, se ajoelhavam para beijar a sua mão, eram muito mais evoluídos moralmente que ele, né? E ele sim que deveria se ajoelhar diante dessas pessoas. Então, às vezes, a linguagem também a gente tem que ter esse cuidado, né? Para a gente não confundir, né? Os comportamentos, né? Então, às vezes, dentro da casa espírita, né? Eu não sei se eu me recordo disso, de alguma citação, de algum livro, mas ou de alguma palestra, que às vezes a gente olha lá um trabalhador que está distribuindo água fluidificada e a gente acha que aquele trabalho ali é um trabalho, né, simples, né? É um trabalho, digamos, inferior, né? Distribuir aquele copinho de aguinha fluidificada, né? E às vezes aquela pessoa que está ali, ela é moralmente muito mais evoluída do que aquele palestrante que está lá na frente, ou então aquele doutrinador, ou então aquele orientador, né? Ou então aquele facilitador de estudos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Que a gente às vezes tem esse hábito, né, de rotular, não é verdade? E todo trabalho, né, no bem, ele tem que ser plausível, né? Ele merece aplausos, né? E não rótulos, né? Então, às vezes, como é o caso dessa autoridade, né, da igreja, a gente acha que quando vai para o outro lado é aquela, né? Vai ser aquela entidade, né, evoluída, e não, né? Então, isso pode, muitas das vezes, enganar e confundir, né, a gente, né? Então, os espíritos inferiores, eles revelam uma linguagem, às vezes, num tom de ignorância, né? E devemos utilizar, será que nós devemos utilizar esse mesmo tratamento com eles? Né? E aí Jesus tem um ensinamento no livro dos médiuns, né, que os espíritos colocam, que Jesus disse, né, aos escribas e fariseus que queriam apedrejar, né, uma mulher que havia acabado de cometer um adultério, e Jesus, né, se vira e fala: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E naquele momento, todos, né, os mais velhos vão se afastando, né, outros, né, começam a se afastar também, até que em determinado momento só fica Jesus e aquela mulher. E aí Jesus diz: vai e não peques mais. Então, naquele momento, Jesus não julgou aquela mulher, né? Ele não fez com ela o que ele não gostaria que fizessem com ele, né? Então, ele simplesmente mostrou para ela o caminho que ela deveria seguir, né? Vá e não peque mais. E mostrou para os outros, né, que nós não devemos atirar pedras, né? Porque nós não estamos livres de pecados, né? Que nós devemos ser, sim, benevolentes, indulgentes,
Nós devemos, sim, demonstrar piedade perante o próximo. E assim, a gente deve agir com esses nossos irmãos que se encontram, né, moralmente inferiores, né? A gente sabe que nós somos espíritos imperfeitos, né? Então, até que ponto também nós já não fomos muito acudidos e ainda não somos, né? Diante das nossas dificuldades, diante das nossas mazelas, né? Então, falar, né, é muito fácil, né? Mas vivenciar a dor do outro, vivenciar o problema do outro, é complicado, né? Então, quando a gente tem a oratória, né, o dom de falar, de se comunicar, né, de explanar, é muito fácil, né? Mas quando a gente se coloca no lugar do outro, é mais complicado. Então, a gente tem, sim, que ser benevolente, não julgar para não sermos julgados, né? Esse foi um grande ensinamento que Jesus deixou, né? E olha que ele não precisava, né, nem dizer isso para essa mulher, né? Porque Jesus não tem pecado, né? Mas ele também não a julgou, embora, né, não precisasse ser julgado. Ele não a julgou, né? Ele a tratou como uma irmã, né? Ele a tratou como ele gostaria que o tratassem se ele estivesse na mesma situação que ela. E assim a gente tem que fazer diante de um irmão enfermo, assim a gente tem que fazer diante de um irmão que esteja precisando de uma ajuda, seja ela qual for, de uma palavra amiga, né? Diante de qualquer situação na vida, né? A gente tem que começar a entender que o verdadeiro homem de bem, ele age dessa forma, né? Ele não fica, eu vou fazer isso se não existe, né? Até porque no grau, né, de evolução que nós estamos, se a gente for parar para analisar o se, ninguém vai ser ajudado, né? Então a gente vai ter que ajudar sem pesar, né? Sem colocar nada na balança, né? Sem olhar a quem, sem julgar, né? Bom, tem um último parágrafo que é bem interessante, que os espíritos, né, junto com Kardec, retratam aqui para a gente. Em resumo, tão irreverente seria tratarmos de igual para igual os espíritos superiores, quanto ridículo seria dispensarmos a todos, sem exceção, a mesma deferência. Tenhamos veneração para os que a merecem, reconhecimento para os que nos protegem e nos assistem, e, para todos os demais, a benignidade de que talvez um dia venhamos a necessitar. Penetrando no mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo e esse conhecimento nos deve guiar em nossas relações com os que o habitam. Os antigos, na sua ignorância, levantaram-lhes altares. Para nós, eles são apenas criaturas, mais ou menos perfeitas, e altares só a Deus se levanta. E aí tem uma pergunta que Kardec, né, fez no Livro dos Espíritos, aos espíritos, que é qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. E os espíritos dizem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, se nós, né, somos espíritos imperfeitos, buscando evolução, se nós desejamos que sejamos, né, perdoados, se nós desejamos benevolência para conosco, se nós desejamos que tenham indulgência com as nossas imperfeições, porque nós não somos perfeitos, por que não agir assim com o próximo, né? Então, numa comunicação com o espírito inferior, né, que eu diria que está, né, no mesmo grau de evolução que nós, por que fazer distinção, né? Por que dizer, Deus me livre ver um espírito inferior? Como assim, Deus me livre? Se nós estamos aqui, né, na mesma, praticamente, né, na mesma, no mesmo grau, né, de evolução, nós estamos tentando, né?
uns podem estar melhor do que eu em determinada situação, eu posso estar melhor que outros em determinada situação, mas todos nós que estamos aqui no planeta Terra, né, estamos buscando a perfeição, né? Então, temos que ter, sim, benevolência para com todos, né? A nossa linguagem tem que ser a do amor. A nossa linguagem tem que ser a de estender a mão, né? A de mostrar para o outro que juntos podemos ser mais fortes, podemos ser melhores, podemos melhorar esse mundo, melhorar esse planeta, né? E aí fica uma reflexão, né? Será fácil agirmos dessa maneira ou não, né? Que possamos aí meditar, né? Que possamos aí pensar, não só com relação ao trabalho mediúnico, mas com relação àquele irmão do trabalho, aquela pessoa difícil no trabalho, aquele familiar, né, que nos traz dor de cabeça, né, aquele amigo que muitas das vezes, né, nos surpreende negativamente, enfim, né, será que é fácil agirmos dessa maneira com eles, né? Fácil eu sei que não é, mas será que a gente não pode tentar, né? Então, que fica essa reflexão, né? Foi esse item aí que me coube, e é isso, tá bom? Obrigado, Luciana. Tem uma mensagem da Aline. Eu estava falando com o Renato, mas eu achei interessante a gente botar, porque ela comenta assim, não é somente com palavras que se pode captar a benevolência deles, mas pela sinceridade dos sentimentos. Que é o que você estava comentando, né, Luciana? Sim, sim. Eles até... o próprio livro fala da questão do respeito, né? Quando você se mostra uma pessoa que se importa, né? Eles percebem, eles sentem isso, né? E acabam respeitando, né? Nos respeitando, né? E a Selma chegou. Boa noite, Selma. A gente também está sentindo saudade de você, sua falta aí com seus comentários. É mesmo, Sérgio? A Selma tá fazendo falta aqui, Selma. Os seus comentários aí ajudam muita gente aí. Se bem que o pessoal tá afiado aí, o pessoal tá estudando, que bom. Muito bom a participação de todos. Muito bom mesmo. Maravilhoso. Então, a gente vai estar encerrando aqui hoje esse capítulo. Ele estudou a primeira parte dele, um capítulo maior, né? Então, mais extenso. Então, a gente vai estudar a segunda parte na semana que vem. Tá? Então, vamos fazer a nossa oração para estar encerrando. Sérgio, quer fazer a nossa oração? Sim. Bom, queridos irmãos, como a gente disse, que é muito bom estarmos juntos e a gente sente essa energia boa que vem de vocês, que vem da espiritualidade, que vem de Deus. Então vamos dizer assim, querido Mestre Jesus, queremos vos agradecer profundamente, Senhor, esta noite maravilhosa, aonde podemos estar alguns minutos juntos, trocando essa energia boa com a espiritualidade, com os mensageiros de Deus, com nossos irmãos encarnados, desencarnados, com aqueles irmãos que gostariam de estar aqui nesse momento, mas que não conseguiram, que o Senhor possa chegar até eles, levar essa alegria que estamos passando. Obrigado, Senhor, por esta alegria, porque o espírita, ele tem que ser alegre, tem que ser feliz, porque nós recebemos muito, recebemos muitas coisas boas, muitos aprendizados bons. Quantas coisas aprendemos aqui juntos hoje? Eu, humildemente, Senhor, vos peço que esses irmãos que precisam tanto de ajuda, desencarnados, que estão em desespero, que as casas espíritas, que nossos corações, que nossos trabalhos em nossas casas, as nossas reuniões de culto do Evangelho no lar, possam socorrer cada coraçãozinho desse, Senhor. Que eles possam ser amparados, amados, para que eles possam sair dessa angústia, da dor e do sofrimento. Senhor Jesus, que a sua luz se faça presente nos hospitais, nos presídios, nas mansões,
debaixo das pontes, aonde haja dor, sofrimento, Senhor, que o seu amor se faça presente. Assim, Mestre, humildemente nós vos agradecemos e pedimos humildemente que possamos encerrar esse trabalho de hoje dando graças a Deus. Uma boa noite a todos, uma ótima semana e até a próxima segunda.